Aqui, agosto, cadê agosto? No mês de agosto, a gente começou o terceiro... na verdade, a gente voltou das férias, né? Aí a gente teve 2 semanas de ambientação, que era para recuperação, né? Fazer uma revisão, né? Aí eu postei o vídeo de como seria a recuperação em espanhol. Aqui, a revisão dos conteúdos do primeiro bimestre. Aqui, a revisão dos conteúdos do segundo. E aqui, dia 2 de setembro, foi quando a gente começou o terceiro bimestre. E aí foi quando eu inseri, né, o uso dessa plataforma aqui, que é o Padlet. E aí, vocês já tinham a primeira atividade, que é a atividade de prática oral no mural da turma no Padlet. Então, essa primeira atividade era a verdadeira história de Paco Pil. Vas a leer un texto sobre la vida de Paco Pil. Durante la lectura, completa las diferentes actividades para trabajar el contraste de pasados. Al finalizar, mira el video para repasar toda a história e o vocabulário mais importante. E depois tinha que acessar o mural e fazer a tarefa. Então, vamos lá, vamos chegar lá no mural para a gente ver o que tinha que fazer. Este é um dos exercícios da atividade La verdadeira história de Paco Pil. Tinha que ordenar o texto, né? Esse texto aqui, que ele está desordenado, está fora de ordem. Você podia ordenar ele no próprio site, né? E depois, então, que ele estivesse em ordem, você gravaria como se diz, o texto. Você vai ler o texto e vai gravar. Então, vamos lá. Lá no site, você tinha como... Deixa eu achar ele aqui. Você já imaginou? Aqui é outra coisa. Aqui. Lá no site você tinha como fazer e saber se estava certo ou não, porque você vai ordenar ele. Cadê? Aqui tem toda a história, né? Então, Paco Pil, meu nome é Javier, e minha vida parecia... Onde está? Aqui. Continua a história. Haz clique na seguinte parte da tarefa. Aí aqui sim você ia clicando para colocar em ordem, né? Então, você vai clicando e depois se tiver tudo certo, ele fica em ordem. Então, uma vez que fizesse aqui, você podia já gravar a partir daqui mesmo. Não precisava nem ter muito esforço, assim, né? Aqui ele fala para gravar aqui, mas eu coloquei para gravar aqui no mural. Então, era isso, essa primeira atividade. Aí o pessoal que gravou, ó, eles gravaram aqui. E a segunda atividade que era para fazer no Padlet era... Deixa eu voltar lá. Era do dia 16 de setembro, que era a prática do presente do subjuntivo, onde também tinha que fazer uma atividade naquele mesmo site, que é o ProfDL. Aí, deixa eu ver qual que era. Um curta-metragem, Dime que yo, onde tinha um casal, e esse casal, na verdade, eles estavam em 2 casais, né? Um casal estava aqui numa mesa e o outro na outra. Dava a impressão de que eles estavam juntos, mas não. Aí, esse casal está terminando o relacionamento e o outro casal está terminando o relacionamento. Em uma mesa, é o homem que está falando, na outra mesa é a mulher que está falando. E depois acaba que os casais se separam e aqueles 2 que estavam um em cada mesa, eles acabam se juntando. E o que tinha que fazer? Lá tinha uma atividade para preencher, então você preenchia lá com a fala do homem, com a fala da mulher, aí printar aquela atividade depois de preenchida e postar ela no Padlet. E escolher uma daquelas 2 falas, ou a fala do homem ou a fala da mulher, para você poder fazer a gravação. Então, que é essa segunda atividade aqui. Aí aqui eu gravei um vídeo explicando como fazer, né? Esse vídeo eu estou dizendo tudo isso. Então, lá no site, no ProfDL, você vai ter acesso clicando aqui. Acho que é aqui.
Aí tem o curta-metragem, depois tem as atividades, né? Com o curta-metragem interativo, cada uma dessas bolinhas aqui é uma atividade. E aqui, ó, ¿recuerdas quando os protagonistas monologan sobre lo que quieren del sexo opuesto? Ahora vas a completar la transcripción con los verbos entre paréntesis en presente de subjuntivo. Presta atenção a los irregulares. É por isso que tinha lá na tarefa, lá no AVA, uma página para acessar o lugar onde você poderia conjugar os verbos. Porque esses verbos que estão entre parênteses têm que ser conjugados no presente do subjuntivo. Então, que quereis las mujeres, hein? Que quereis? ¿Quereis putos supermanes? ¿Quereis tíos fuertes? Pero que tengan pipín, que tengan pinta de atormentados, pero que sean graciosos? ¿Os gustan poetas, pero un poco brutos? ¿Queréis que sean constantes, pero que sepan sorprenderos? ¿Queréis que sean sinceros, pero que conserven el misterio? Estén locos por vosotras, pero que passen de vuestro culo, e assim por diante. Depois que terminasse, comprovava, né? Aí estava tudo certo, beleza. O que ia fazer? Ia printar essa tela, diminuir ela, printa, e vem aqui e posta, igual as pessoas fizeram. Aí escolhe um dos dois, ou você escolhe do homem ou da mulher. Você pode ouvir de novo no vídeo lá para poder treinar, como eles estão falando, e aí você vem aqui e grava o áudio. Só que aí sempre tem que colocar o título, né? Então, se você vai gravar Dime que yo, que é esse curta-metragem, você vem aqui e escreve Dime que yo e escolhe lá, ele, por exemplo. Então, Elia, e grava. E se você está gravando do Pacopil, aí você escreve gravação da leitura do texto, La verdadeira história de Pacopil. Só para identificar. Então, e aí, vou ter que entendeu? colocar 2 vídeos, né? Então, não é vídeo, é áudio, né? É áudio, uhum. Tá bom, então agora eu entendi. Eu tava meia... Não tava entendendo muito bem, mas agora eu entendi bem. Aqui nesse videozinho aqui, ó, você assistiu, não, né? Esse aqui você não assistiu, né? Sim, assisti. Então, aqui eu estou explicando essa segunda atividade. E aqui está dizendo, ó, ordene o texto abaixo e grave sua leitura postando sua gravação aqui nesse mural. É necessário que se cadastrar para que sua publicação não saia anônima. Lembre-se, você precisa se identificar para que eu saiba, né, para que eu possa considerar a sua atividade. Caso não consiga ver bem a imagem aqui, acesse ela pelo site, daí você tem aqui como acessar no site, né, o texto. Então, assim, tem que fazer a tarefa toda, tem que assistir, tem que ler, fazer a atividade, conhecer quem é Paco Pil, que é um DJ famoso, que começou na música com 11 anos, como locutor de rádio. Aí conta a história dele toda. Aí depois busca os passados, né? Seleciona os verbos que estão no tempo, que usamos para descrever, ou seja, no passado, vai selecionando, comprova. Com isso você vai também estudando. Depois continua lendo, vai fazendo atividade. Depois, quantos tempos diferentes de passado aparecem no parágrafo anterior? Precisa identificar, ó, me resultava, le dava, estavam, vivia, havia perdido, gastei. São 3 tempos verbais que aparecem ali. Aí vem a próxima pergunta. E assim você vai fazendo as atividades. Depois tem o contraste de passados, onde você utiliza o tempo correto de acordo com a frase aqui. Você vai escolhendo. Então, aquele mesmo site que eu indiquei para conjugar os verbos no presente do subjuntivo, também serve para conjugar os verbos aqui. Essas atividades aí Depois, eu fiz todas. Essas aí. As você outras, fez? aquela lá da conversa dos dois, eu também fiz. Só que daí eu não tinha lido a atividade de verdade, né? Mas essa daí eu fiz todinha. Você não tinha lido o que era para fazer de atividade, é isso? É, sim, eu não tinha lido isso daí, que era o importante, né? Mas a tarefa eu fiz. Aí agora eu vou ter Então. que refazer, né? As que precisa. E aí eu vou mandar agora certinho. Eu vou tentar mandar hoje ainda, porque a gente tem que entregar um montão de atividade de inglês. A gente tá meio sobrecarregada, assim, mas eu vou mandar hoje ainda. As de espanhol do terceiro bimestre eu vou deixar abertas até o dia 30, até o final do mês.
Aí depois do dia 30 eu fecho elas e aí só recuperação de novo. Porque se eu fico deixando elas abertas muito tempo, acontece de vocês acumularem muita coisa, entendeu? E aí acumula para mim também, porque toda vez eu tenho que ficar indo lá e revendo todas elas, uma por uma, até o fim. Então é melhor eu fazer uma de recuperação, é melhor para mim, para vocês é pior, porque daí é uma atividade valendo muito, né? Por isso que eu não recomendo deixar fazer recuperação. Porque, assim, para eu ficar vendo, por exemplo, eu dei 6 atividades, aí o aluno vai lá e ele decidiu que ele vai fazer uma. Aí eu tenho que conferir todas elas para ver qual que ele fez. Todo dia ter que fazer isso, de vários alunos que não fazem no prazo correto, fica pesado, fica cansativo também. Porque é do segundo A, é do segundo B, é do segundo C, é do segundo A de alimentos, do segundo B de alimentos, do terceiro A de alimentos. São 6 turmas para eu ficar vendo todo dia 6, 7 atividades para ver se o aluno decidiu fazer alguma. Então, não. Eu deixo um prazo aberto, confiro tudo. Fez, não fez, agora vai fazer recuperação. Porque aí, pelo menos, eu tenho só uma atividade para conferir se ele fez ou se ele não fez. Senão, realmente, eu passo a vida inteira só conferindo atividade, se fez, se não fez. E toda vez ficar lançando. Aí a gente realmente não tem tempo para fazer isso. É muito cansativo também. E às vezes passa batido também a atividade. Por isso que vai ficar aberto até 30 de novembro, ali fechou, eu faço uma atividade para compensar o bimestre. Aí é assim, né? Fica pesado, porque é uma nota alta para uma atividade só. Pois é, né? Mas não fez, tempo a gente tem, né? Então, é isso que eu falo, tempo não é o problema, porque você vê, as atividades foram abertas lá em setembro. De setembro até agora, tem gente que não fez a atividade lá de setembro ainda, né? Então, é tempo suficiente, né? Mas, enfim, vamos para a nossa aula de hoje, então. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu fecho e aqui a gente continua com o AVA. Então, como eu falei, o terceiro bimestre começa dia 2 de setembro e nessa modalidade das aulas que a gente está fazendo alternância, né? Então, vai seguindo, ó, 16 de setembro, depois 30 de setembro, 14 de outubro, 28 de outubro e 11 de novembro foi a última aula postada do terceiro bimestre, com atividade valendo nota também. Hoje, 25 de novembro, é onde a gente começa, ó, início do quarto bimestre. Então, o objetivo dessa aula, conhecer o vocabulário relacionado ao corpo humano e suas partes, conhecer os verbos utilizados para referir-se aos movimentos realizados pelo nosso corpo, ler e compreender textos informativos. Conteúdo, que a gente vai trabalhar de conteúdo, vocabulário com as partes do corpo humano, conteúdo sobre saúde e verbos que expressam ações do corpo humano. Metodologia, aula síncrona, que é o que a gente está tendo agora, e está sendo gravada para que os que vierem depois não puderam assistir, vão assistir. Conteúdo em texto, que foi postado, tabelas, figuras e atividades interativas. E avaliação é uma atividade avaliativa valendo 30 pontos. E agora eu vou explicar para você como vai acontecer o quarto bimestre. A disciplina de língua espanhola para o segundo ano é prevista nela 80 aulas. Né? Dessas 80 aulas, eu já dei 68. Com a de hoje, são 70. Com as 2 aulas de hoje, são 70. Ou seja, no quarto bimestre, eu tenho 12 aulas para serem ministradas, para fechar as 80. 12 aulas, sendo 2 aulas por semana, é o equivalente a 6 semanas. Nessas 6 semanas de aula, considerando que a gente está alternando, eu só posso postar 3. Percebe a situação? Se eu tenho 6 semanas, mas eu só posso postar 3, nessas 3 semanas eu tenho que dar conta de conteúdo e avaliação. Porque eu não posso postar nas outras 3. As outras 3 eu tenho que estar de plantão, só esperando que vocês me procurem, enquanto as disciplinas técnicas são postadas. Ou seja, além de redução de conteúdo, que foi preciso reduzir, eu tenho que postar uma atividade avaliativa em cada aula. Porque se eu postar só em uma, vai ser uma valendo 100 pontos, e não tem condição. Então,
já começamos a aula de hoje com uma atividade avaliativa no valor de 30 pontos. Serão 2 no valor de 30 e uma no valor de 40. Nesse mês de dezembro, nós teremos 2 aulas postadas, que são 4 semanas. Então, é essa daqui, na próxima eu fico de plantão, na outra eu posto atividade de novo, na outra eu fico de plantão, e aí a gente encerra, são férias. A gente fica o mês de janeiro todo de férias, a gente volta em fevereiro. Quando voltarmos em fevereiro, são mais 2 semanas. A primeira semana já é minha, eu posto aula. Postei a aula, já tem atividade. E na outra semana é plantão. E aí eu encerro. Ah, professora, mas as aulas não vão até março? Vão, elas vão até março. Mas a minha carga horária são 80, e eu encerro elas, e aí eu fico trabalhando somente com alunos que tiverem que fazer recuperação, e as minhas aulas, os meus horários, passam a ser cedidos para os professores que precisam de aula prática, da disciplina técnica. Ou professores que precisarem repor atividade. E eu fico trabalhando somente com os alunos que estiverem precisando de recuperação. Então, por essa razão, eu já estou explicando como que vai ser. Vai ser muito rápido, são só 6 semanas, mas considerando que a gente tem só 3 de aula efetiva, né? Aula mesmo, tá? E aí, essas aulas do quarto trimestre vão funcionar dessa maneira. A aula vai ser síncrona e ela vai ser gravada. Então, e vai ser no horário que o IFRO disponibiliza, naquele horário lá que eles passam, que já está previsto para vocês, né? Para a gente não ficar, marca esse horário, não, mas vai chocar com essa aula, esse horário eu não posso. Não, então eu decidi assim, vai ser no horário da aula normal, eu gravo e posto no AVA, e pronto, né? Quem puder participar, melhor, porque pode tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Eu postei aqui é só o link da aula de hoje, aqui é o texto, aqui é uma atividade para ser feita aqui no AVA mesmo, de prática, e aqui é a atividade avaliativa. Esse texto, eu tenho ele aqui aberto. Você está vendo minha tela direitinho ainda? Sim. Tá. Esse texto aqui ele é base para que você possa responder às atividades avaliativas. Então, elas são baseadas nesse texto. Aqui você tem o texto. Aqui você tem uma tabela, uma lista de verbos relacionados aos movimentos do corpo. Também é necessário para você poder fazer a atividade. Essa lista aqui. E aqui você tem uma outra tabela, onde você tem as partes do corpo. Com o vocabulário em si, né? E aqui você tem as imagens. Né? A imagem com as partes relacionadas. Tá? Um homem, uma mulher e um homem. Então, vamos à leitura do texto. O texto é: el sol e el câncer de piel. Cuida do corpo, cuida do entorno, ou seja, cuida do teu próprio corpo e cuida do teu meio ambiente, né? Do que está à sua volta. Esses números aqui indicam a linha, porque lá, quando você for fazer a atividade avaliativa, vai estar, por exemplo, na linha tal, fragmento tal, então, para te ajudar a se situar dentro do texto. Até aqui são 10 linhas, aqui são 20. Então, por exemplo, é na linha 13, se essa daqui é a 10, 11, 12, 13. Tá? 20, aqui é a linha 30, e aí, aqui é a linha 40. Vamos lá. El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descontrolado de las células que la forman, con capacidad para invadir los tejidos y estructuras sanas de alrededor y otros órganos a distância. Então, aqui, ó, tá falando do quê? Do câncer de pele, que é uma doença maligna produzida pela divisão e crescimento descontrolado de células. Então, essas células se dividem muito rápido e elas se multiplicam, né? Ela divide e cresce a quantidade delas. E essas células, além de tudo, elas têm capacidade para invadir os tecidos. Os tecidos são a pele, né? Os tecidos e estruturas sanas
Sanas é que são sadias. Então, elas são enfermas e elas têm capacidade de invadir tecido sadio e também tecido sadio que está ao redor delas e outros órgãos que estejam à distância, mesmo que estejam distantes. Aunque se generalice, hablando de cáncer de piel, existen varios tipos, entre los que destacan de forma clara los melanomas e los carcinomas cutâneos. Essa palavra, aunque, ela significa ainda que, então, ainda que se generalize, chamando o câncer de pele somente, não existe só um tipo, existem vários tipos. Dentre esses tipos, os que se destacam são os melanomas e os carcinomas, esses dois tipos de câncer. Em ambos tipos, o principal fator de risco é fator de risco. Então, em ambos os tipos, tanto no melanoma quanto no carcinoma, o principal fator de risco implicado em sua aparição são as radiações solares, sobretudo as de tipo B, que são chamadas de raios UVB, e as de tipo A, que são os raios UVA. Em la piel, estas radiações são capazes de produzir mutações no material genético ADN, no material genético de las células que compõem a epidermis, e impedir sua reparação, iniciando-se assim o processo de la carcinogênese ou formação de um câncer. Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que o que gera esse problema, o principal fator de risco, é a radiação solar. E aí ele indica dois raios prejudiciais. As radiações solares de tipo B, que são causadas pelos raios UVB, e as de tipo A, que são causadas pelos raios UVA. Na pele, em la piel, estas radiações são capazes de produzir mutações no material genético. Qual é esse material genético? A gente, em português, chama de DNA. Em espanhol, o DNA é chamado de ADN. Tá? Esse é o material genético. Então, elas criam mutações. E aí, isso faz com que fique mais difícil a sua reparação, e aí começa o processo de formação do câncer. O melanoma é o tipo de câncer cutâneo menos frequente, aproximadamente el 5% de los tumores de piel. Então, esse é o mais raro, né? Só 5% são melanomas. Aunque, em los últimos anos, os casos estão aumentando de forma considerável. Só que aí ele diz, são mais raros, mas nos últimos anos estão aumentando. E por que será que estão aumentando? Ele já dá a dica lá em cima, né? São os raios UVA e UVB, que estão tendo mais incidência. E por quê? Por causa da camada de ozônio. E por que a camada de ozônio está sendo destruída? Por causa da poluição, dos gases que são lançados nela, né? Então, as células afetadas são os melanocitos, ou células produtoras de melanina. As radiações solares alteram seu ADN, começam a dividir-se e crescer descontroladamente, invadindo os tecidos sanos de alrededor e outros órgãos à distância. Os melanomas se desenvolvem sobretudo em pessoas de piel e ojos claros, com dificuldade para broncear-se. Então, ele diz que os melanomas se desenvolvem, ou seja, se desenvolvem, sobretudo, né, ou seja, na sua maioria, em pessoas de pele clara e de olhos claros, que essas pessoas têm pouca melanina, então elas têm dificuldade de se bronzear, então os raios vão agredir mais a pele dessas pessoas. A exposição pontual seria assim, você está sempre se expondo, né, é constante, excessiva, está sendo de uma maneira excessiva, e intermitente, né, está sendo com constância, essa exposição ao sol, se relaciona com sua aparição, o que explica que os melanomas se localizem preferentemente em zonas não expostas ao sol, de forma habitual, como é o caso da espalda e das pernas. Então, essa exposição faz com que essa exposição se relaciona com a aparição desses melanomas.
Só que esses melanomas, geralmente, eles vão preferir áreas menos expostas. Então, quais são as áreas menos expostas? La espalda e las piernas. Então, as costas e as pernas. El aspecto que con más frecuencia presentan los melanomas viene definido por la regla del ABCD. Então, esses melanomas vão ter uma aparência. E essa aparência vai vir, quando tiver um diagnóstico, definido pelas regras ABCD. Essas ABCD são iniciais de las características de las lesiones. Então, a lesão vai ter uma característica, e essa ABCD é a inicial de cada uma dessas características. Se for uma lesão de tipo A, é assimetria. De tipo B, bordes irregulares. C, color variado, uma mesma lesão apresenta diversos colores, e D, diâmetro maior de 6 milímetros. Então, assimetria, porque não é simétrico, ou seja, não tem uma forma proporcional. Bordes irregulares, que tem as bordas irregulares. Color variado, que tem diversas cores, e diâmetro maior que 6 milímetros, é porque tem um tamanho maior do que a média. Qualquer lesión que presente alguna de estas características debe ser consultada con el dermatólogo a la mayor brevedad. Además de la acción de las radiaciones solares, além da ação das radiações solares, o risco que uma pessoa tem de padecer um melanoma aumenta com. Então, além das radiações solares, o risco da pessoa ter um melanoma aumenta com, primeiro, a existência de antecedentes familiares deste tumor, já tem casos na família, a presença em la piel de gran número de lunares, mais de 50 ou 60, lunares são essas pintinhas que a gente tem, assim, na pele. Então, quanto mais pintinhas a pessoa tem, mais chance de uma dessas pintinhas ser um melanoma. E essas pintinhas são chamadas de lunares, tá? Então, tem mais de 50 ou 60, é bom verificar, porque pode acontecer de uma delas ser. O padecimento de queimaduras solares com ampolhas durante a infância e adolescência. Então, quando a pessoa fica muito exposta ao sol e sofre queimaduras solares, né? Geral, sabe quando, às vezes, alguma coisa que caiu na pele, enfim. Los carcinomas cutáneos son los tumores más frecuentes del ser humano y además, en los últimos años, se está produciendo un aumento de casos. Então, os mais raros são os melanomas e os mais comuns são os carcinomas. Aparecem, sobretudo, a partir de los 50 anos. Las personas de ojos claros y piel blanca, expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al aire libre, como labradores y marinos. Labradores são os lavradores e marinos são os pescadores, né? Esses são os mais afetados por estes tumores. Com grande frequência, as lesiones se localizam em la cara. La cara, el cuello, que é essa região aqui, o pescoço, então cara, cuello ou manos. O crescimento de esses cânceres é muito lento, o que favorece que seu índice de curação seja muito alto. Então, como é um câncer que não é agressivo, ele não é tão rápido, ele é devagar, isso favorece que o índice de cura seja alto. Porém, né, apesar de que as pessoas que lo padecem tardam meses e incluso anos em acudir ao médico. Muita gente vê aquelas pintas ali e não dá atenção para elas, né? Ante a aparição de qualquer alteração ou lesão nova em la piel, ou o cambio de alguma já existente, deve consultar com o dermatólogo. Então, a pessoa tem vários lunares, e ela não dá atenção para esses lunares. Mas vamos supor que esse lunar sofre um câmbio. O que é um câmbio? Uma mudança. Ele passa a ter uma vermelhidão em volta dele, ou ele começa a ficar inchadinho, alguma coisa assim, já é uma dica para você procurar o dermatologista. Ou então, você não tinha
e aparece, la aparición de qualquer alteração ou lesión, né? Ou então aparece alguma coisa, aí é importante verificar. Bom, como eu disse, esse texto é base para que se responda essa atividade avaliativa, né? Aqui, el cuerpo humano, e aqui, ó, leia o texto que está postado no AVA, cuida do corpo, cuida do entorno. Aí, então, precisa do texto para poder responder essas atividades aqui, beleza? Ok, voltando lá no texto. Aqui a gente tem, então, uma lista de verbos relacionados aos movimentos do corpo. O verbo agachar-se, que significa inclinar o corpo hacia abaixo. É parecido com o português mesmo, se agachar, agachar-se. Aguentar, aguentar, apesar de parecer aguentar, na verdade ele quer dizer, como a gente diria aqui, por exemplo, ó, aguentar a respiração debaixo del agua, é segurar a respiração embaixo da água. Então, aguentar a respiração, segurar, prender a respiração. A gente não usaria prender nesse caso. O verbo prender em espanhol existe, mas ele não tem o mesmo sentido do português. Prender, por exemplo, é isso aqui, ó. Ela está apagada, a luz, eu prendo a luz. Ou seja, prender em espanhol é acender. E como que é prender, então, a respiração? Aguentar. Tá? Arquear a espalda. Dar forma de arco, ou seja, inclinar, né, as costas, a espalda. Arrodilhar-se. Arrodilhar-se é ajoelhar-se, porque rodilha, essa palavra rodilha é joelho. Arrodilhar-se, ajoelhar-se. Então, apoiar as rodilhas no suelo. Arrodilhar-se ante o rei, por exemplo, né? Ah, tá, aqui arquear, antes que eu esqueça, também, ó, ante mis mentiras, mi padre arqueou las cejas. Cejas são sobrancelhas. Arquear cerca é fazer isso aqui. Então, você mente para a pessoa e a pessoa, oi? Você quer mesmo que eu acredite nisso? Arquear la ceja. Bostezar. Bostezar é bocejar, né? Você está com sono. Abrir a boca haciendo una inspiración lenta, seguida de una inspiración también lenta, debido al cansancio, al sueño ou al aburrimiento. Tá? Entediados, também bostezar seria bocejar, né? Caminhar ou andar é igual que o português. Colocar também, colocar uma pierna em algum lugar, por exemplo. Poner, situar uma pessoa ou coisa em lugar. Correr, igual que português. Dar la vuelta, dar a volta, também igual ao português. Dar um passo. Aqui, essa aqui. Também pode confundir. Desperetar-te. Desperetar-te é despreguiçar-se. A gente também pode utilizar o verbo esperetar-te, tá? Você dá aquela espreguiçada básica, né? Levanta da cama, levanta da cadeira, tá? Doblar. Eu tanto posso dizer assim, doblar o corpo, né? Vou fazer um alongamento, então vou doblar o corpo. Como eu posso estar caminhando e vou a doblar a esquina, tá? Dobrar. Elevar uma perna, por exemplo, né? Fazer atividade física, eu elevo a perna. Empurrar, fazer força uma pessoa ou coisa contra a outra. Então, empurrar mesmo, empurrar. Lembrando que o J, em espanhol, tem sempre som de R, tá? Encorrer, por exemplo, isso aqui, ó. Encorrer los ombros. Ombros, encorrer los ombros. Estirar. Estirar é ao contrário de encorrer, né? Você encorre e estira. Tá? Exalar. Exalar pode ser exalar um olor, por exemplo. Exalar um suspiro. Né? Você exala. Exala um cheiro, exala um suspiro. Tá? Girar a espalda. Fazer esse movimento aqui. Girar.
Hacer una flexión, igual em português, fazer uma flexão, flexão de braço, flexão de perna. Hacer un abdominal, né, é aquele exercício que você exercita o abdômen. Hinchar los pulmones, por exemplo. Hinchar é inchar, ou inflar. Então, você machucou e a sua mão está inchada, porque ela aumentou de volume. Ou você vai respirar e hincha los pulmones, enche os pulmões. Inclinar o corpo, parecido com dobrar, né? Parecido com arquear. Incorporar-se, você está deitada, e você se incorpora, ou seja, você volta à posição vertical, tá? Incorporar-se da posição anterior, poner-se em posição vertical. Incorporar-se da cama, ou seja, você saiu da cama e ficou em pé. Inalar. Inalar é inalar, então é você aspirar. E exalar é o contrário. Então, inala, exala. Levantar a mão, por exemplo, levantar o braço. Parar-se ou detener-se. Você tá, para de se mexer, né? Você fica parada ali, deixar de mover-se. Poner um pé em. Colocar em um lugar a uma pessoa oposta. Poner-se de pé, ficar em pé. Poner-se em cuclilhas. Cuclilhas. A gente chama em português de cócoras. Quando você fica agachado, naquela posição que você fica sobre os seus pés, com as pernas flexionadas, essa posição é cuclilhas, tá? Indica agachado com as rodilhas dobladas. Então, o seu joelho está dobrado, você está agachado em posição de cuclilhas. Se puso em cuclilhas para correr al niño, né? Agachou, assim, em posição de cócoras para pegar a criança. Poner-se de puntilhas, aí já é ficar na ponta do pé. Uma pessoa que não quer fazer barulho, ela caminha como? Em puntilhas, né? Nas pontas dos pés. Ó, andando em puntilhas, se acercou hasta mim, com um dedo em la boca, para imponer silêncio. Pressionar com la mano ele. Então, hacer presión ou força sobre uma coisa, né? Pressionar com a mão, por exemplo. Relaxar os braços. Você estava fazendo uma atividade, agora você descansa, você relaxa os braços, as pernas, enfim. Respirar é o ato de inalar e exalar. Isso é respirar. Saltar, que é pular, né? Saltar. Sentar-se, se sentar. Sujetar. Sujetar é você prender. Então, coger a uma pessoa, ou animal, ou uma coisa, de modo que esta pessoa não se pueda mover. É você segurar ela ali, de forma que ela não possa mover. Sujeta bem al perro para que não se escape. Prende bem o cachorro, né? Segura bem o cachorro para que ele não escape. Tumbar-se. Tumbar-se é acostar-se em uma superfície horizontal para descansar ou dormir. Se tumbou na cama e se quedou dormido com a roupa posta. É deitar, né? Tumbar-se. Quando você deita, mas com uma forma, assim, muito enfática. Você, tipo, você estava muito cansado, você só tombou na cama, nem tirou a roupa que estava e dormiu ali. Bom, tudo bem com os verbos? Alguma dúvida? Tranquilo, Mirelle. Está aí ainda, Mirelle? Não, tudo bem. Por favor. Vamos voltar, então, para as partes do corpo. Partes de la cabeza. Cejas, né? Sobrancelhas. Pestañas, cílios. Ojos. Essa parte aqui, barbilha, o mentón, que é o queixo. Boca, é o conjunto todo, né? E lábios, língua e dientes. Tudo isso está dentro da boca, né? Pelo, eu posso chamar de pelo ou posso chamar de cabelo. Nariz, em português é o nariz, em espanhol é la nariz, de feminino, é uma palavra heterogenérica, ou seja, escreve igual,
tem o mesmo significado, mas o gênero dela é diferente, né? O português é masculino e o espanhol é feminino. Mandíbula, que é essa região aqui, mandíbula. Frente, esse aqui é a testa. Oreja é essa parte externa, né? Aqui, vou acrescentar ouído, que é a parte interna. Então, ouvido, tá? Oreja e ouído. Mexilha, essa parte gordinha aqui, né? Mexilha, bochecha. Nuca, essa parte de trás aqui, do pescoço. E pescoço é coelho, tá? Coelho. Eu também chamo de coelho o colarinho da camisa, também é coelho. Aqui, partes del tronco. Ombros, se escreve com H, mas a pronúncia é a mesma, porque o H não é pronunciado. Tórax, essa caixa onde guarda, né, meu coração, enfim, os meus órgãos, tórax. Espalda, são as costas. Pecho, é essa parte. Então, eu coloquei aqui para o tórax, mas na verdade o tórax é a caixa torácica, né? Essa parte aqui é pecho. E não é seio, tá? Seno é seio. Pecho é peito. Essa parte aqui, todo mundo tem. Homem, mulher, tanto faz. Abdômen. Costado é a costela, né? A parte lateral. Barriga. Cintura. Ombligo, que é o umbigo. Cadeira, que é o quadril. Traseiro e culo, que é a bunda, né? Partes de las extremidades superiores. Braço, que é essa parte aqui, e antebraço. Axilas e codo, que é o cotovelo. Aqui eu tenho essa parte, muñeca e mano. Lembrando que muñeca é daí que vem, olha só, pra você entender, né? Muñeca também significa boneca, tá? Então, como essa parte aqui, muñeca, se chama muñeca, é daí que vem aquela expressão pejorativa que falam que ele está desmunhecando, né? Porque ele fala com trejeitos, assim, então tá desmunhecando, tá? E muñeca que é boneca, então é daí que vem essas associações. Mano, que é mão, palma de la mano, né? Mano, palma de la mano. Dedos, tá? Os dedos, cada um tem um nome. Esse aqui é o pulgar, esse aqui é o índice, esse aqui é o dedo médio, esse é o anular e esse é o meñique. Meñique. Depois eu escrevo lá e posto no AVA para vocês, tá? Então, pulgar, índice, médio, anular, meñique. Partes das extremidades inferiores. Perna, que é a perna. Cuidado para não confundir músculo com músculo. Músculo é músculo mesmo. Músculo é a coxa. Panturrilha, que é o joelho. Panturrilha, né? Que é a parte de trás da perna. Pied, que é o pé. Talon, que é o calcanhar. E dedos, no caso, dedos dos pés, né? Dedos dos pés. Esses não têm nome. Quer dizer, eles até têm nome, mas a gente não usa. Aqui. Aqui a gente tem, então, indicado, né, ó, cerra, pestana, ojo, barbilha, coelho, boca e lábios, nariz, pelo, cabelo, aqui tá tudo indicado no corpo, só para ficar mais visual, tá? Ó, o costado, que eu falei, a cadeira, traseiro, axila, músculo, né? E é isso. E aqui embaixo tem os links de onde eu tirei, né? Para montar essa aula, a parte teórica, e aqui as imagens, tá? Muito bem, é isso. E aí, a partir disso, entra lá e faz a atividade que tá aqui, que é o formulário. Bem tranquilo de fazer, pode usar o texto como consulta, né? E essa é a aula de hoje. Se você não tiver nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nada para me perguntar, é encerrado. É isso. É só fazer a atividade e garantir seus pontos lá para o quarto bimestre já.
tá bom, Mirelle. Obrigada pela companhia, por ter comparecido, eu agradeço. E daí, se você puder, por favor, avisar no grupo da sala de vocês lá que a aula foi dada, foi gravada, e assim que o link estiver pronto, eu vou subir para o YouTube, e daí eu posto o link lá no AVA para quem puder, quem tiver interesse em assistir as explicações, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, ou me mandar e-mail, enfim, como vocês preferirem, tá bom? Beijo, obrigada mais uma vez, fica com Deus, e obrigada para você também. Até a próxima. Ah, tá, só mais um detalhe, antes de você sair. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, no mesmo horário, eu vou estar de plantão. Então, se precisar, se quiser entrar, eu vou estar de plantão, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vou parar a gravação aqui.